Boa noite, meus amados irmãos da IHM. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa quinta-feira para ministrar a palavra do Senhor e espero que todos estejam bem, que você esteja agora aí com o coração aberto para receber a palavra de Deus. E para nós é uma alegria, um prazer poder compartilhar com você a palavra do Senhor, a palavra de Deus, né? Abre o teu coração, porque a Bíblia é clara, a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, né? E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Primeiramente, agradecer a Ele por mais um dia de vida que Ele está nos concedendo. Agradecer a Ele pela sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade. E depois nós vamos partir para meditar na palavra. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra que Deus me concedeu nesse dia, para que possa ir direto ao teu coração e abençoar você, fortalecer você, libertar você, curar você, enriquecer sua vida. Abre o teu coração, tá bom? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, Pai, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. E eu quero aqui, Pai, agradecer ao Senhor, agradecer pela rica oportunidade de poder estar aqui nessa quinta-feira e trazer uma palavra da parte de Deus aos corações dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, Pai, vivifique a Tua palavra em cada coração. Confirma a Tua palavra, Senhor, realizando sinais, operando maravilhas, Pai, curando os enfermos, libertando os cativos, levantando o caído, trazendo salvação, Pai, cura e libertação. Que a Tua palavra, ela entre em cada coração, e ali, Pai, venha a fazer mudanças, transformações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Essa semana, na verdade, terça agora, dia 16, nós ministramos uma palavra, dando início aqui em Lamentações capítulo 3. É um princípio poderoso. Nós vamos ler de novo esse texto. E depois nós meditamos no Salmo 103, né, para praticar o princípio ensinado em Lamentações 3. Como nós falamos na terça-feira, o profeta Jeremias, ele escreveu 2 livros, né? São 2 livros. O livro do profeta Jeremias, onde ele conta uma parte da história de Israel no cativeiro e como Deus levantou esse profeta para pregar, né, contra o pecado, levar o povo ao arrependimento, consolar o povo no momento difícil. E nós temos o segundo livro, que é a Lamentações de Jeremias. Por que Lamentações? Jeremias é conhecido na Bíblia como um profeta chorão, né? E ele viveu num momento muito conturbado de Israel. Devido ao pecado, devido à desobediência, à rebeldia, Israel foi duramente castigado e foi levado para uma terra distante, para o cativeiro. E lá o povo gemeu, o povo sofreu, né? 70 anos no cativeiro. E ali Deus levanta o profeta, e ali Jeremias, usado por Deus, prega para o povo se arrepender. E ali ele faz muitos lamentos. Eu vou ler uma parte aqui, em Lamentações capítulo 3. O profeta diz o seguinte, olha que interessante, a partir do versículo 15, ele diz assim:
Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Hoje eu trouxe uma outra Bíblia, na linguagem de hoje ele diz: Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber o fel, até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão, quebrou meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é a paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Olha que interessante isso aí. Ele está falando aqui, ele está desenhando um quadro de desespero, de angústia, de desesperança, né? E nós estamos vivendo um tempo assim. Quantas pessoas, devido a essa pandemia e a todo o sofrimento que essa pandemia tem causado, né? Como desemprego, enfermidade, pior, a morte de muitas pessoas, né? Isso tem causado muita angústia, muita dor, muito lamento, e aqui um quadro de desesperança, né? Mas aí ele diz o seguinte no versículo 19: então nesse momento de tristeza e solidão, e de amarguras e sofrimentos, eu trago à minha memória, ou seja, eu começo a pensar, eu começo a refletir aquilo que traz de volta a esperança, quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus nunca se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade se renovam todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que nele confiam. Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio o socorro do Senhor. Entendeu? Olha que interessante, né? E aqui está um princípio poderoso, entendeu? Poderoso. Trazer à memória aquilo que traz em nossos corações a esperança. A esperança é o combustível da fé. A esperança produz em nós perseverança, resiliência, determinação, entendeu? E nós precisamos todos os dias trazer à nossa memória aquilo que gera em nós, produz em nós a esperança. O que é a esperança? É uma forte, segura e positiva expectativa quanto a tudo que Deus irá fazer. E essa esperança, entendeu? Ela gera em nós uma força espiritual chamada perseverança. Interessante isso, né? Uma coisa que todo cristão precisa entender: nós somos os sacerdotes da nossa fé. Todo dia nós precisamos ministrar para nós mesmos, ministrar para a nossa fé. Todo crente precisa aprender a fazer isso. Entendeu? Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que a comida, o que o alimento representa para o nosso corpo, a palavra de Deus representa para o nosso coração, para a nossa alma. Então nós precisamos aprender a ministrar para nós mesmos, a ministrar para o nosso coração, entendeu? A estimular a nossa fé todos os dias. Porque veja bem, todos os dias a nossa fé está sendo testada, está sendo provada.
Porque todos os dias nossos olhos têm se deparado com circunstâncias adversas. Nossos ouvidos têm ouvido más notícias a todo momento, visto quadros terríveis. Entendeu? Se você parar por 1 hora para assistir o jornal, o noticiário, você fica deprimido, você fica angustiado. Porque de cada 10 notícias que o jornal passa, 9 são notícias negativas. É a pandemia, é os hospitais superlotados, morte, 3.000 pessoas quase morrendo por dia por causa da pandemia, é gente nos corredores, é desemprego, comércios fechados, crise política, crise moral, crise social, é gente morrendo de fome, é muito sofrimento. E isso traz um impacto negativo para a nossa alma, traz uma carga mental e emocional terrível. E se a gente não tomar cuidado, isso gera em nós, como diz o profeta aqui, entendeu? Amargura, angústia, tristeza, desânimo, desesperança, entendeu? Depressão, e muitos, infelizmente, dominados por essa depressão, por esses espíritos opressores, acabam tirando a própria vida no momento de desespero, entendeu? E isso é triste. Então o que a gente precisa fazer? Como o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque a esperança produz perseverança, e a perseverança nos conduz à vitória, nos conduz às bênçãos de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39, diz o seguinte: não abandone a tua confiança, pois ela trará a você uma grande recompensa. E é necessário que você persevere, é necessário de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, então você alcance a promessa, porque o justo viverá pela fé, e se ele voltar para trás, retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Por isso que é importante, né? Todos os dias, preste atenção, todos os dias, você estimular a tua fé, continuamente, estimular a tua fé, todos os dias, estimular continuamente a tua fé, através deste exercício. Qual exercício? Trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Por isso que o Salmo 103, do qual nós meditamos terça passada, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Ou seja, é trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Porque nós temos a tendência de nos esquecer da palavra de Deus. Tanto Deus quanto o diabo trabalham com quadros, né? Quadros, entendeu? Deus trabalha com o quadro da sua palavra. Satanás trabalha com o quadro das circunstâncias adversas, negativas, entende? Por isso que nós temos que atentar para a palavra de Deus todos os dias, trazer à memória, estimular a nossa fé, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança, que gera em nós a perseverança, que estimula a nossa fé em Deus. Porque nós temos uma tendência de nos esquecer daquilo que Deus diz na sua palavra. Ainda mais no momento desse de pandemia, de adversidade, muito sofrimento, muita dor.
Olha o que Deus diz para Israel em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, o nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos. Cumpram sempre todos os mandamentos e as leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme eu disse o Senhor, o Deus de nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vocês vão viver. Escute, ó povo de Israel, o Senhor é somente Ele, o Senhor, o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor nosso Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Guarde sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Não deixem de ensiná-la aos teus filhos. Repitam essas leis quando vocês estiverem em vossas casas e também quando saírem delas, quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem. Falem dessa palavra. Amarrem essa palavra nos braços, na testa e nos batentes das portas das vossas casas e nos vossos portões. Olha só, o que Deus está ensinando aqui para o povo, né? Traga a memória diariamente, diariamente, a minha palavra, para que vocês não se esqueçam dela, em momento algum, entendeu? Porque a maior estratégia do diabo é roubar a palavra dos nossos corações. Essa é a maior estratégia do maligno, é roubar a verdade de nós. Se o diabo rouba a palavra, ele consegue nos manipular, gerar em nós a dúvida, o medo, enfraquecer a nossa fé e trazer desesperança, desânimo, angústia, tristeza, depressão, entendeu? E o que nós precisamos fazer? Continuamente, diariamente, trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Como que a gente faz isso? Meditando sobre a palavra, de dia e de noite, todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas, meditando na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, entendeu? Esse é um exercício poderoso. Lembre-se sempre disso. Todo cristão é o sacerdote da sua própria fé. Você não pode transferir para o pastor, transferir para o líder, a responsabilidade de ministrar para a tua fé. Hoje eu estou ministrando para você. Nas células, o líder ministra para você. Porém, todos os dias é nossa responsabilidade ministrar para nós mesmos, ministrar para a nossa fé, estimular continuamente a nossa fé, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança, entendeu? Meditando sobre a palavra de dia e de noite, né? Por isso que Deus diz em Deuteronômio, em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele diz: é necessário que nos apeguemos às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Vou repetir,
Hebreus capítulo 2, verso 1 em diante. É necessário que nos apeguemos, nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Entendeu? Isso é claro na palavra. Então nós precisamos trazer à memória todos os dias, meditando sobre, primeiro, as promessas de Deus. O que é que nos dá esperança? Meditar nas promessas do Senhor. Na Bíblia, nós temos mais de 8.000 promessas. Alguns chegam a dizer que tem 32.000 promessas na Bíblia. Entendeu? Mas nós temos milhares de promessas na Bíblia. Milhares. E a Bíblia diz, traga a memória. Ou seja, ocupe a tua mente. Pense nela. Pense na palavra. Todos os dias, continuamente, sobre cada promessa de Deus. Meditando. O que é meditar? É mastigar as promessas de Deus com a tua mente e com o teu coração. Como é que você faz isso? Falando da palavra, falando dela, confessando ela, continuamente declarando a palavra. Declarar a palavra é um modo de você meditar sobre as promessas. E aqui no MD, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de promessas. Em cada assunto, para cada assunto, para cada problema, para cada fraqueza, para cada necessidade que você venha apresentar, Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida. E 2 Coríntios 1:20 diz que em cada uma dessas promessas, nós temos de Deus o sim e o amém para a glória do Senhor. E 2 Pedro 1:4 diz que cada promessa nos torna comparticipantes da vida e da natureza divina, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo. São milhares de promessas, milhares. Medita nelas todos os dias, fazendo o MD, declarando, já começa de manhã, declarando as 12 razões que te garante um dia vitorioso, um dia abençoado. Já começa a declarar que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Já começa a declarar que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que o Senhor prometeu, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que sara as nossas enfermidades. E aí tem milhares de promessas. Então, se você trazer à memória cada uma dessas promessas, entendeu? Isso vai gerar esperança. Isso vai estimular a tua fé. Vai fortalecer a tua fé, vai criar um fundamento dentro do seu espírito, entendeu? E isso vai estimular dentro de você uma esperança viva, e isso vai fazer você perseverar na fé, perseverar na oração, e enfrentar com garra e coragem esse momento difícil que nós estamos atravessando. Além das promessas, nós temos que trazer à memória também, meditando de dia e de noite nos fatos redentores da nova aliança. O que é um fato redentor da nova aliança? Meditar em tudo aquilo que Cristo realizou em nosso favor. Aí já não é uma promessa, é um fato consumado há 2.000 anos atrás. Fato é aquilo que Cristo fez lá atrás, 2.000 anos atrás, para abençoar, transformar e mudar a nossa vida no presente. Jesus disse, tudo está consumado. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção.
Ele nos redimiu do pecado, da cova e da perdição, nos coroou de graça e de misericórdia, nos deu da sua justiça, nos deu do seu perdão, nos deu da sua vida e natureza, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o teu reino, nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo o principado, poder e potestade, nos resgatou da maldição da lei, se fez maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegue a nós, encravou o escrito de dívida que era contra nós, fez de nós uma nova criatura, fez de nós filhos de Deus, nos deixou uma herança gloriosa, nos curou, nos sarou, nos libertou, nos redimiu, nos abençoou, nos santificou, nos abençoou, nos glorificou, nos aceitou como filhos amados da família de Deus, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Que coisa linda! Escreveu o nosso nome no livro da vida, preparou para nós uma morada celestial e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Olha, no MD, nós temos dezenas e dezenas de fatos consumados por Jesus na cruz do Calvário, para a gente poder meditar de dia e de noite, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Glória a Deus. A terceira coisa que a gente tem que trazer à memória, para estimular a nossa fé e meditar de dia e de noite, é nas verdades objetivas da palavra de Deus. O que é uma verdade objetiva? É tudo aquilo que Deus declara sobre a nossa vida, na sua palavra e sobre Ele mesmo. Ó, Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. O que define Deus é o que a palavra diz. Deus tem tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele tem. Deus pode tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele pode. Nós somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que temos. Nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos. Nós estamos onde a Bíblia diz que estamos. E nós iremos para onde a Bíblia diz que iremos. Entendeu? Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é tremendo, não é? Aleluia, glória a Deus. Essas são verdades preciosas, são verdades gloriosas da palavra do Senhor. Traga à memória cada uma dessas verdades. Inclusive, Deus me deu há quase 30 anos atrás a oração de identificação, que está no MD, entende? E nesse MD está aqui, na oração de identificação, todas as verdades objetivas da palavra. Você deve trazer à memória todas essas verdades, meditando sobre o que Deus diz. Você não é o que você está vendo. Você não é o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Você não é o que você está sentindo emocionalmente ou fisicamente. Você é exatamente o que Deus diz a teu respeito na sua palavra. O que define você, o que define o teu valor e o teu propósito, é o que Deus diz a teu respeito. A verdade a teu respeito é o que Deus declara em sua palavra. Isso vai trazer esperança dentro de você. Isso vai fortalecer a sua fé. Vai te libertar do medo, da incredulidade, da baixa autoestima, do medo, da insegurança. Começa a declarar todos os dias o que Deus diz a teu respeito, todos os dias. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Deus diz: a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Aleluia! A quarta coisa que a gente tem que trazer à memória todos os dias, é meditar sobre o amor de Deus. Tanto que Paulo faz essa oração em Efésios 3, né, para que o Senhor revele a nós a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, para que nós sejamos tomados
de toda a plenitude de Deus. Esse amor que é derramado em nós pelo Espírito Santo e que lança fora todo medo. Nós devemos trazer à memória esse fato poderoso, que Deus nos ama de maneira eterna, infinita, incondicional, imutável. Aleluia! O inimigo, ele a todo momento nos acusa das nossas falhas, jogando em rosto nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, para que a gente fique debaixo de autocondenação e se sinta acusado, se sinta condenado, se sinta indigno do amor do Pai. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus diz: eu sou aquele que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro mais. O Senhor te ama de maneira infinita. O Senhor te ama de maneira incondicional. O Senhor te ama de maneira eterna. E eu quero te dizer, nunca se esqueça disso. Você não pode fazer nada, absolutamente, para Deus vir te amar mais do que Ele já te ama. Aprenda isso. Não há nada que você possa fazer que fará Deus te amar mais do que Ele já te ama. Entenda isso. Às vezes a gente quer conquistar o amor de Deus através de boas obras. Esse é um erro grave. É isso que o diabo quer, que a gente caia no legalismo religioso. Entendeu? Veja, lembra que Jesus fala dos dois homens que foram orar no templo? O fariseu, né? E o publicano. Entendeu? O que o fariseu fazia? O fariseu orava assim, ó: graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Já o publicano, diz Jesus, que ele nem olhava para o céu, mas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Aí Jesus pergunta para as pessoas que estavam em sua volta: qual dos dois voltou para casa com a oração respondida, ou seja, justificada? As pessoas mesmo disseram: aquele que se humilhou, né? Então Jesus diz: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Veja bem, nós devemos fazer boas obras, mas não porque essas boas obras vão fazer Deus nos amar mais. Não. Não há nada que eu e você possamos fazer que fará com que Deus nos ame mais. Porque Deus nos ama, porque Ele é amor em toda a sua essência. E Ele nos ama porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos ama porque nós somos filhos dEle, herdeiros dEle, co-herdeiros com Cristo. E a maior prova deste amor é que Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada explica esse amor, nada. Não tente entender o amor, apenas creia nele, medite nele e agradeça a Jesus todos os dias por esse amor e desfrute desse amor, para que a paz reine dentro de você. E a quinta coisa que a gente tem que trazer à memória, para nos trazer esperança e estimular continuamente a nossa fé, é a respeito do poder infinito e ilimitado de Deus. O anjo Gabriel disse para Maria: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E o anjo disse: o que para os homens é impossível, é possível para Deus. Você e eu, nós temos uma aliança com o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Para Ele nada é impossível, nada é impossível.
Deus tem poder de cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Para Ele nada é impossível. E nós precisamos meditar todos os dias a respeito desse poder. O que para nós é impossível, devido às nossas limitações humanas, para Deus é possível. Ele pode tudo. Ele pode tudo. E nenhum dos seus planos podem ser impedidos. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Meditar sobre as promessas de Deus. Meditar sobre os fatos redentores. Meditar sobre as verdades objetivas da palavra. Meditar sobre o amor de Deus. Meditar sobre o poder de Deus. E também meditar sobre as verdades proféticas da palavra de Deus. As profecias do reino, aleluia, como uma candeia que vai clareando até ser dia perfeito, porque o Senhor há de cumprir nesses próximos tempos as profecias acerca do arrebatamento da igreja. Deus virá buscar o seu povo, Deus irá arrebatar a sua noiva, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós seremos arrebatados entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, recebendo corpos eternos, incorruptíveis, imortais, glorificados. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados num piscar de olhos, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando eternamente do seu amor, da sua presença, e receberemos o galardão do Senhor. Aleluia! E essas profecias você deve todos os dias meditar sobre elas, de dia e de noite. Por isso que nós temos que praticar o MD todos os dias, porque no MD você tem tudo isso. Você tem promessas, você tem fatos redentores, você tem as verdades objetivas, você tem sobre o amor de Deus, você tem sobre o poder de Deus, e ainda você tem as palavras proféticas do Senhor. Portanto, meus amados, está nas nossas mãos praticar esses princípios, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança, ministrando para o nosso coração, ministrando para a nossa alma, estimulando a nossa fé, edificando a nossa fé, com a confissão da palavra, com a prática de ações de graça, com a prática do louvor e a prática da adoração pessoal. 4 leis extraordinárias, poderosas, que vão transformar a sua vida. Amém, meus amados? Você foi edificado com essa palavra? Você gostou dessa palavra? Foi bênção para a sua vida? Dá um curtir aí e compartilha esse vídeo, não é? Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui, ó. Nós temos aqui a Régia Cavalcante, a irmã Eva, a Eliana Esquil, né? A Roseni Pereira Oliveira, o Cláudio, a Marilene da Costa, né? A Eva, a Zeneide, a Regiane, o Miguel Gonçalves, a Marlene da Costa, a Branca, glória a Deus, a Soraya, o Claudião, o Fernando Bezerra, né? Glória a Deus por esses irmãos, por essas irmãs que estão aí nos assistindo, a Luzineide, entendeu? Muita gente querida, o Wellington, né? Lucas, glória a Deus, bastante gente aqui participando. Um abração, minha mamãe, Deus te abençoe, mãe, te amo, mãe. A irmã Jane Pagani, o Leonardo Davi, amamos você, e a Mislene e o Nicolas aí, a Evelise, né? Glória a Deus por esses irmãos, a Iraneide, o Zé Ferreira, a Cassandra, lá em Cotia, o irmão Ialdo, né? Glória a Deus, a Neide Teles, o Paulo Rodrigues, muita gente querida, né? Muita gente querida participando, a Alessira Oliveira, entendeu? Glória a Deus por esses irmãos queridos, todos aqueles que estão participando, José Antônio Alves, glória a Deus. Nós já vamos orar, né?
eu quero pedir aos irmãos que estejam firmes nas orações. Nós temos todo dia oração online com os grupos que a Zenaide tem coordenado aí. Fale com a Zenaide, peça para você entrar. Tem de manhã, tem à tarde. Eu quero também convidar os irmãos para participar do culto online, domingo agora às 5 da tarde. Nós vamos ter louvor, vamos louvar o Senhor. Nós vamos ter uma palavra poderosa do Senhor, né, para as nossas vidas, entendeu? Continue colaborando, meus irmãos. Está aí os dados bancários da IHM. A nossa igreja tem se mantido fiel no propósito de abençoar 30 missionários todo mês, né? Colaborando com as agências, projetos, 18 ONGs, agências missionárias, missionários, ONGs no sertão, na África, na Ásia, na Índia, no Oriente, no Amazonas, em Apiaí. E eu quero pedir o apoio dos irmãos na arrecadação de alimentos, nos dízimos e ofertas, crendo que Deus ele multiplica a nossa sementeira. Não vai faltar. Assim como Deus multiplicou, né, aquele pão que a viúva fez para o profeta Elias, né, Deus multiplicou muitas vezes aquilo, ela não morreu de fome, nem ela e nem seu filho, em meio àquela grande seca. Deus cumpriu a palavra do profeta. Deus multiplicou também os 5 pães e os 2 peixes que aquele menino doou para Jesus, para que Jesus pudesse abençoar e alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu creio no Deus da multiplicação. Deus tem feito isso há 30 anos no nosso ministério, na nossa igreja. O Senhor tem sempre honrado, né? E é maravilhoso. E Deus vai honrar a sua oferta, vai honrar seu dízimo, vai honrar sua arrecadação, e não vai deixar faltar nada, entendeu? Porque a nossa provisão, a nossa prosperidade, a nossa riqueza vem do céu, vem do Senhor. Segundo a riqueza dele, ele supre cada uma das nossas necessidades. Amém, meus amados? Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos aí. Una a tua fé com a nossa. Una a tua fé. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos junto ao trono da graça pelo novo e vivo caminho, que é Jesus, pelo sangue da nova aliança. Nós entramos diante do Senhor, trazendo à memória, Pai, cada promessa tua, Pai, cada fato redentor, o fato de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos prometeu: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate as portas se abrirão. Pai, eu apresento nesta hora as necessidades do teu povo, Pai. O Senhor conhece cada um que nesse momento está sofrendo, Pai, enfrentando dores, angústias, tristezas, amarguras. Pai, vem libertar teu povo, Pai. Senhor, vem derramar do teu amor em cada coração, derramar da tua paz, derramar do gozo do Espírito Santo, da unção do Senhor. Pai, cura cada um das suas enfermidades, arranca todo vírus, arranca toda enfermidade, toda fibrose no coração, no pulmão. Pai, arranca, Senhor, em nome de Jesus. Deus, manifesta o teu poder, manifesta os teus milagres, liberta o oprimido, levanta o caído, fortalece o fraco, abre portas de emprego, derrama o teu amor e a tua bênção, Pai. Nós profetizamos as bênçãos do Senhor, Pai. Nós profetizamos milagres. Abençoe a todos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir posteriormente. Derrama as tuas bênçãos e o teu amor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz, e até domingo às 5 da tarde. Ótima semana para os irmãos.